Estamos aqui na EMP, na Escola de Música de Piracicaba, Maestro Ernest Mali, para gravar um assunto que nós já tratamos aqui neste mesmo local, na sala do Dr. Mali, para um público seleto que veio presenciar a nossa palestra, que foi sobre mentalidade conservadora, um diálogo sobre o momento político. Isso aconteceu no dia 20 de fevereiro, correto, Fábio? Isso, 20 de fevereiro de 2019. Então nós nos propomos aqui nessa gravação fazer o registro do conteúdo da palestra para aqueles que não puderam comparecer, né? Porque não é todo mundo que pode vir para Piracicaba, estado de São Paulo, interior do estado de São Paulo, para presenciar a palestra que foi ministrada nesse dia. Ou, inclusive, tem gente de outros estados, pessoas de outros estados querendo saber o que nós conversamos nesta noite, não é? Isso. E foi um bate-papo bastante descontraído. Num primeiro momento, como toda palestra, a gente mostra o objetivo. E o objetivo é tentar recuperar uma forma de conversa sobre as questões do mundo contemporâneo com um certo aprofundamento, distante do que normalmente se usaria hoje em dia, né, o ferramental teórico usado para tentar compreender as coisas que estão acontecendo, principalmente no mundo da política. E o nosso ferramental é conservador, como o próprio título já diz. Não simplesmente conservador, mas um conservadorismo clássico, digamos assim, né, porque a gente retoma o pensamento de Edmund Burke para fundamentar o que significa o pensamento conservador. Passa por Russell Kirk, né, que é o norte-americano, que resgatou o pensamento do Edmund Burke nos anos 50. E por que, né, essa também preocupação nossa? Porque hoje em dia, no campo da filosofia, quando você entra numa universidade, ou mesmo no período colegial, né, antigamente falava colegial, hoje no ensino médio, né? Esse ensino médio começa com muita sorte por Kant. Se tem uma retrospectiva de filosofia, pipocando esse ou aquele pensador com algumas frases que sintetizariam o pensamento, né, desses pensadores. Dependendo do lugar e quando a sorte, começa com Kant, né? Senão vai direto no marxismo. Por quê? Porque é o homem que fala sobre a realidade, sobre as coisas, sobre o mundo. Ele é o que há, porque é a filosofia já científica. É uma análise científica da realidade. Então, por ser científica, é verdadeira, correto? E como é um método, né, dito método dialético, histórico, materialista, teria superado todos os outros. Então, você não precisa ver o que veio antes. Exatamente. Né? E aí, na mentalidade dessas pessoas. Claro, né? E aí aonde a gente mergulha? A gente mergulha na escuridão materialista, que é muito mais perigosa do que qualquer outra escuridão, porque ela não tem uma referência histórica para norteá-la. E a referência histórica do materialismo, no sentido marxista, eles ignoram até o que aconteceu no período antigo, no período da Grécia, no período dos estoicos, né? Onde esse pensamento, esse olhar materialista começa a se despontar e vai direto na ideia principal, que é ver um antagonismo na sociedade, um problema de crise, de relações de classe, e aí dá sempre um treco muito esquisito. Mas tentando superar isso, o que a gente tentou recuperar nesta palestra? O Edmund Burke, como a gente disse, e vendo o significado do pensamento conservador, para que a gente possa fazer um contraponto à altura, trazendo subsídios para que as pessoas saibam que ser conservador não quer dizer ser reacionário, ser conservador não quer dizer ser atrasado,
Ser conservador não é ser contra a modernidade, ser conservador não é estereótipo. Ser conservador, no sentido que nós estamos tratando aqui, é ter um embasamento teórico sofisticado, baseado numa tradição, numa filosofia greco-romana, no pensamento cristão e por aí afora. São subsídios que alimentam um conhecimento da natureza, são subsídios para conhecer a natureza humana. E sem o conhecimento da natureza humana e do que já se aprendeu na humanidade em termos de desenvolvimento do saber, você vai transformar a sociedade em laboratório. O pensamento materialista, esse que comumente vemos por aí, ele vê a sociedade como um laboratório em que você pode intervir e fazer as suas revoluções, não é? Então, para contrapor isso, nós vamos falar um pouco agora, o Fábio vai explanar o pensamento conservador pelo ponto de vista do Russell Kirk. Exato. E só para complementar o que você acabou de falar, você falou que ser conservador não é ser reacionário, não é ser contra a modernidade, e eu acrescento, né? Não é sinônimo exato de ser capitalista ou de ser nazista, fascista, integralista, fascista, militarista, né? Não é sinônimo, né? Embora haja até conservadores que valorizam o militarismo, mas não são todos, não é uma característica formadora de um conservadorismo. Se a gente olhar na prática, o pensamento revolucionário é 1000 vezes mais militarista do que qualquer pensamento conservador. Muitas vezes. Aonde você observar pensamento conservador, quem está por trás é o exército, um Estado centralizado na mão de um ditador, obviamente. Quando a esquerda, né, só fazendo essa digressão, quando a esquerda defendia ou ainda defende a luta armada como implantação dos ideais de uma revolução, pronto. Tem que ter militar, né? Tem que ter militar, né? Você não faz isso com pombinha, né? Bom, mas enfim. Então, o Russell Kirk, ele vai identificar 10 princípios conservadores, né? Existem muito mais do que 10, né? Mas ele pega 10 desses princípios que ele vai considerar mais importantes nesse momento que ele está escrevendo, né? Ele até fala, né? Isso eu peguei de um artigo que tem disponível na internet, o kirkcenter.org, e você tem lá vários artigos, está em inglês, mas enfim, eu acho que vale muito a pena ler o artigo na íntegra, porque ele vai desenvolver tudo. Nós vamos fazer uma versão resumida aqui, né? Só para colocar os princípios, né? E até para também complementar esse mesmo material que ele vai desenvolvendo sempre na história intelectual dele, ele desenvolve exatamente esses aspectos, essas características. Está também na Política da Prudência, que é um livro dele, onde ele que é uma coletânea de palestras. Assim. Ele até fala nesse artigo que os 10 princípios conservadores que ele coloca no primeiro livro dele, que é A Mente Conservadora, né? Que é derivado da tese de doutorado dele, ele não são exatamente os mesmos que ele coloca nesse artigo, que não são exatamente os mesmos que estão na Política da Prudência, claro. Né? Enfim, então isso também tem a ver com a questão conservadora em si, né? Que ele mesmo coloca no artigo. Então, o conservador, já adiantando, né? Ele se pauta muito pelo presente. Então, quais são as soluções que precisam ser tomadas, precisam ser colocadas, resolvidas, né? Os problemas resolvidos agora. Então, nesse momento em que ele escreve o artigo, ele identifica esses princípios e não exatamente os outros 10 que ele colocou nesses livros, né? Então, enfim, vamos lá. A primeira coisa que ele coloca é que o conservadorismo não é uma religião nem uma ideologia. Olha só, a esquerda sempre coloca que existem ideologias porque ela própria tem ideologia, né? Então, todo credo político, toda forma de ação no mundo seria uma ideologia. Conjunto de ideias que você se contrapõe e elas são artificiais, né? Do ponto de vista da esquerda. Elas são construídas culturalmente. E são quase instrumentos para um fim. Exatamente. O conservador já não pensa assim, né? Primeiro que não existe um pensamento conservador blocado único. Não existe uma bíblia do conservadorismo.
Não existe apesar de a gente estar falando de 10 princípios, mas esses 10 princípios não são os 10 mandamentos do conservadorismo. Eles são 10 princípios que poderiam ser outros 20, né? Ou poderiam ser 5, dependendo da pessoa que está olhando. Então ele coloca, existem vários pensamentos conservadores. Então, como foi até colocado na palestra, mas o Estado mínimo. Estado mínimo não são todos os conservadores que defendem Estado mínimo, né? Vamos dizer que isso seria até mais de um liberalismo, e que é uma doutrina econômica, do que o conservadorismo, que é muito mais amplo do que só uma doutrina econômica, né? Enfim, seguindo. Então não existe o capital do conservadorismo, um livro que seja a referência base do conservadorismo, embora de Burke seja muito tomado como referência básica, né? É o início de uma organização do pensamento conservador moderno, né? Exatamente. Enfim, então assim, como não existe essa Bíblia, não existe essa referência única, como existe, por exemplo, no marxismo, o Capital do Marx, a própria obra do Marx, então não existe a ideia de uma utopia conservadora, né? Não existe um devir, um horizonte onde os conservadores olham e falam, não, nós queremos chegar lá e todos os conservadores querem chegar nesse ponto. Não, por quê? Isso seria uma contradição. A própria raciocínio, a mentalidade conservadora, que não está preocupada com o futuro como algo ideal que tem que ser atingido. Não é teleológico. Isso, exatamente. Ele está preocupado com o presente. Enfim, então vamos aos princípios em si, né? A questão do conservador crer que existe uma ordem moral duradoura. Por quê? Uma ordem moral duradoura baseada em quê? Numa ordem transcendente. Então, é por isso que é muito difícil, embora seja impossível, um conservador não ter uma religião, ou pelo menos uma visão transcendente, ou um respeito por uma visão transcendente do mundo, né? O conservador? Certo. É muito difícil haver um conservador 100% ateu, no sentido de não ter uma visão transcendente, claro, né? Ou pelo menos um respeito, uma admissão, pelo menos, vamos dizer assim, que existe uma ordem transcendente das coisas que eu nem sei, nem vou entrar no mérito, mas eu sei que existe e vou respeitar, né? Porque ele baseia, o conservador de forma geral, segundo Russell Kirk, baseia nessa transcendência, né? Mas essa ordem moral, até ainda não falando exatamente da ordem transcendente, mas da ordem moral em si, quer dizer, não importa de onde vem, né? Você pode ter o conservador cristão, budista, hinduísta, mas todos eles concordam com uma coisa, que essa ordem moral, ela foi feita para o homem, né? E essas verdades morais, elas são permanentes, né? Exatamente, esse é um pensamento que está, né, para a gente trazer mais para o presente, não tão distante, digamos, como a de Burke, mas o próprio Jung. O Jung, ele tem estudos tentando mostrar como funciona o inconsciente humano, e nesse inconsciente humano ele trabalha exatamente os símbolos eternos, né? E o que são esses símbolos eternos? São referências que persistem na história da humanidade desde a origem. Então, isso, que são coisas permanentes, não mudam mesmo, porque são referências que consolidam o homem na sua relação social e não consolidam, a sociedade consolidou isso na ordem social. Por quê? Porque funciona, e funciona bem pela relação depurada que isso estabelece. Ele vai aprimorando a partir desse intercâmbio com essas referências que estão no inconsciente de todos os homens. Todos os seres humanos têm essa mesma força. Sim, é o que a gente chamaria de direito natural, né? Exatamente, não no sentido russoniano do termo, mas um direito natural no sentido cristão do termo, digamos assim. Isso. Que admite que existe um certo e um errado, e que o certo é sempre o certo e o errado é sempre o errado. Então, quer dizer, essa verdade moral duradoura. A verdade moral não é relativa, segundo os conservadores. É Sócrates, certo? É onde começa todo o debate sobre virtude, né? Exatamente. E para falar de virtude, desenvolvimento da alma,
em direção ao quê? Ao certo, ao bom, ao bem, né? Ao bem supremo. Se há um bem supremo e algo que é o contrário disso, então existe um certo e um errado. Exatamente. Né? E aí depois, evidentemente, anexo e consequentemente eles vão ter o Platão, que nada mais é do que uma sistematização de uma filosofia que confirma este mesmo direcionamento da eternidade ou da eternidade das coisas verdadeiras, que para isso exige exatamente essa reflexão, essa experiência metafísica, que é uma experiência do indivíduo. Sim. E que também tem a parte, vamos dizer, prática, empírica, né, da experiência humana mesmo, no cotidiano, que é baseada nisso. Claro, né? é a troca de relação, porque cada um, a partir da sua experiência pessoal, se confirma no outro. E isso se fortalece. Exatamente. Então isso essa questão da verdade moral leva a uma ordem. O que é ordem? Né? Ordem quer dizer harmonia. Não é a questão de uma ordem militarista, né? Não é de uma ordem autoritária, mas de um ordenamento das coisas. Isso também é platônico. Né? Ou seja, harmonia entre as partes. O que é harmonia? É o equilíbrio entre as partes. Numa sociedade em que existe ordem moral, os conservadores vão dizer: existe harmonia, existe ordem, existe equilíbrio. Claro. Né? Ou seja, funciona. Isso, funciona. A outra coisa o conservador crê, assim como Sócrates, né, cria e Platão também, que se o homem pessoalmente, individualmente busca a virtude, fatalmente isso vai se refletir na ação política dele e na ação social. Então, se as pessoas de uma sociedade, vamos dizer, a maioria delas, elas são éticas no sentido absoluto do certo e errado, como os conservadores estão defendendo ou creem, essa sociedade também vai ser ética. Claro, né? Tem tudo para ser uma sociedade muito forte e pujante. Exatamente. Segundo princípio, o conservador adere ao costume, à convenção e à continuidade, ou seja, à tradição. Né? Como você acabou de falar, aquilo que deu certo, aquilo que se mantém porque passou no teste do tempo. Né? Então, o conservador crê que o costume, a convenção, toda essa tradição, não são coisas que precisam ser derrubadas. Né? Você tem o raciocínio da ruptura da esquerda, que coloca tudo que é velho, tudo que é antigo não presta, né? de modo geral, tá? Não é, mas assim, o novo, existe a ditadura do novo. Né? Nós estamos numa época, já faz um bom tempo, já faz mais de 100 anos, em que o novo é melhor. Então, essa coisa do jovem, da juventude, ou daquilo que é novidade, ser melhor do que o antigo, simplesmente por ser novo. Né? Então, o conservador já vê isso com muita desconfiança. Não porque ele não queira o novo, mas porque ele vai testar o novo antes de dizer: não, isso aqui realmente serve para mim, ou serve para a sociedade. Exatamente, se você observar pela ideia da Revolução Francesa, digamos assim, Tocqueville, ele havia observado internamente na França o movimento da oposição ao antigo regime, esse movimento forçando mudanças. Forçou as mudanças, discutiu as mudanças, conquistou as mudanças. Então, a esquerda francesa conquistou todas as mudanças. Não precisava depor o rei, não precisava impor uma nova ordem social, mas o que eles queriam de fato era o poder. Então, mais do que a ruptura, a esquerda exige o controle. Ela quer estar comandando e decidindo pela sociedade, onde está o grande absurdo de qualquer movimento revolucionário. Exato, que como a gente vai estudando a Revolução Francesa, o terror, né, o regime do terror não era necessário. Né? Como você acabou de falar, as conquistas já tinham sido as mudanças já tinham sido conquistadas. Claro. Para que o terror? Para que o sangue? Né? Para que a guilhotina? Né? Para tomar o poder. Mas enfim, então esse princípio da tradição é muito caro aos conservadores. Né? Terceiro princípio, os conservadores acreditam no que se poderia chamar de princípio do pré-estabelecimento,
Ou seja, é isso que eu acabei de falar da questão do teste do tempo, né? Aquilo que foi testado, aquilo que deu certo, tem que ser mantido. Nesse sentido, que a gente pode dizer da palavra conservadorismo, como conservar algo que já existe, né? Não é conservar tudo que existe que é antigo, conservar aquilo que é bom, aquilo que deu certo. O que funciona, o que não funciona, você tem que renovar, você tem que melhorar, você tem que passar pelo processo de aprimoramento contínuo. Ou até substituir por algo novo, né? Não existe no conservadorismo um impedimento para qualquer mudança, ou desde que ela não seja ruptura e ela não seja uma mudança imposta. Isso, imposta. Então, assim, em termos de moral, por exemplo, os conservadores acreditam que, em termos morais, não há nada que nós modernos possamos descobrir, né? Parece que é muito raro, vai ser um evento assim, muito grande, se alguém descobrir algo moral que ninguém sabia antes, né? Tá tudo nos clássicos, né? Como costumam dizer os grandes pensadores, é Platão e Aristóteles. O resto é nota de rodapé, né? Exatamente. Esse é comentário, né? Quarto princípio: os conservadores são guiados pelo princípio da prudência. Isso é muito importante, né? O Burke coloca, assim como Platão, a prudência como a rainha das virtudes, né? De onde saem todas as virtudes. Então, se você faz parte das virtudes cardeais, né? Teológicas do cristianismo, né? Então, a prudência, tudo que é medida política, que vai ter uma medida política ou pessoal, né? Ética, moral, você tem que medir as consequências daquilo lá. Medir as consequências. Você então, tem que tomar qualquer decisão. Qual vai ser a consequência disso a longo prazo, né? Você tem que ter prudência. Você não vai se atirar como se faz muito, e muitas vezes foi feito isso em governos mais à esquerda, ou até governos que não eram declaradamente ou nem se sabiam tanto de esquerda, né? Mas que acaba levando esse princípio você tem um planejamento, algo ideal, e não vê a realidade naquilo que se encaixa. Mas você sabe que na economia também acontece muito disso. Você pode pegar os pensadores da economia, eles acreditam muito na destruição criativa. Aquela ideia de que vamos colocar a ciência em prol de uma economia que se renova permanentemente. Os conservadores ficam extremamente assustados com esse tipo de pensamento, sabe? Porque não é bem assim. Você tem um ser humano por trás disso tudo, você tem uma comunidade por trás disso, tem vidas de famílias por trás disso. Você acaba fazendo aquilo, acho que é o John Locke, né, que fala de fazer de que a criança é uma tábula rasa, que você imprime as coisas. Como se você fizesse tábula rasa do país, e falando, não, agora vamos passar um trator por cima e construir tudo de novo. Né? Não, peraí, né? Existe sim, tem que ser levado em conta o ambiente, a realidade, né? O teste da realidade, né? Quinto, os conservadores prestam atenção no princípio da variedade. Isso é muito engraçado, né? Porque a esquerda se coloca hoje, qual é uma das principais bandeiras da esquerda? O multiculturalismo, né? A diversidade sexual, né? A diversidade de manifestações, e isso aparentemente baseada no raciocínio democrático que a esquerda abraçaria, ou seja, admitir a diversidade por conta da democracia, né? E sendo que os conservadores, né, o que o Russell Kirk coloca, os conservadores gostam da diversidade social, mas tem um critério que diferencia da esquerda. A esquerda se baseia no igualitarismo, né? O conservador acredita que não existe igualitarismo, não existe igualdade absoluta entre os seres humanos. Só existem dois tipos de igualdade para o ser humano, né? A igualdade do juízo final, né? Perante Deus seremos todos julgados, né? Diante da majestade gigantesca de Deus, nós somos pequenos, então nós somos iguais. E a igualdade diante do Tribunal de Justiça, que é um princípio constitucional ocidental. Somos todos iguais perante a lei. Perante a lei. Então todos têm o direito de serem julgados, né? Presunção de inocência, coisa e tal. Agora, o resto é diferente, e isso não é ruim. Isso não é ruim para o conservador. Isso não quer dizer
que não existe injustiça, né? Mas desigualdade, os conservadores vão dizer, existe, as pessoas são diferentes. E é isso mesmo, inclusive por isso que ele fala que existem muitos pensamentos conservadores, exatamente porque um pensa assim, outro pensa assado, eles têm alguns princípios em comum, mas não uma ordem unida. Na esquerda já existe uma ordem unida, um fator determinante, todos seguem aquela tropa. No pensamento conservador, ao contrário, ele tem uma diversidade gigantesca e por isso até que as pessoas quando falam assim, nossa, o que está acontecendo? Que essas pessoas não se entendem, né? Porque eles têm ideias diferentes, eles são até criativos mesmo, e muito criativos, porque eles envolvem a sua própria capacidade de reflexão. Ele não precisa seguir o pensamento marxista, ele não tem um ismo na conduta dele, regendo a conduta dele e a reflexão dele. Exato. Então o Russell Kirk coloca, né? Se as diferenças naturais e institucionais forem abolidas, algum espertinho, algum oligarca, algum tirano, algum ditador vai dar um jeito de trazer um novo tipo de desigualdade, né? Que é o que acontece, acaba fatalmente acontecendo em qualquer ditadura, né? Seja de esquerda ou seja de direita, né? Mas você viu, todos os movimentos, né, revolucionários resultaram em sociedades piores que depois tiveram que se reorganizar para resgatar o que ficou lá atrás perdido. Tem que montar a sociedade outra vez. E as mortes e tudo que foi destruído, para que aquilo, se você tivesse a dimensão de que a tragédia seria muito maior do que o seu plano ideal para um mundo melhor? O conservador tem a versão de um mundo melhor. Então hoje as crianças entram na escola, nós vamos construir um mundo melhor. Já dá para ficar com a pulga atrás da orelha. Esse mundo melhor, normalmente ele está subsidiado em quê? Claro que você tem uma realidade que precisa ser corrigida, muitos problemas, mas quando você tem aquela impressão de que a sua participação, que você tem um entendimento de como o mundo deve ser, ali já está brotando o germe de um impostor. Exato. Então as crianças entram na escola, antes de conhecer o mundo já quer mudá-lo, né? Então, enfim, só pode dar porcaria, né?